E aí, terceirão, tudo bem? Chegamos à nossa terceira aula, o terceiro episódio sobre a Segunda Guerra Mundial nesta videoaula. Vamos lá? Veja só. Então, retomando, pessoal, a gente está falando de um segundo período da Segunda Guerra Mundial, lá entre 42 e 1945, quando a gente tem uma reviravolta com o avanço dos aliados e um momento mais de dificuldade do eixo, né? Uma força de contenção que vai dar certo aí. A Itália sai do eixo e passa a integrar os aliados lá por volta de 1943. Logo em seguida nós temos a chegada dos brasileiros, pracinhas da FEB, com a Força Expedicionária Brasileira. E antes um pouquinho disso daí, no dia 6 de junho de 1944, a maior ação militar da história, o famoso desembarque dos aliados na Normandia, o dia D. E por que o dia D tem esse nome? Veja só, o sistema de espionagem funcionava de lado a lado, então marcar a data para fazer uma grande movimentação com mais de 100 mil soldados faria com que a espionagem por parte da Alemanha em relação aos aliados, ao descobrir essa data, pudesse compor uma força de defesa para repelir esse ataque. Para evitar isso, usava-se estrategicamente codinomes, como nesse caso aí, o dia D, mas não se divulgava exatamente qual era a data. Portanto, essa foi a estratégia para despistar o inimigo da chegada, do desembarque dos aliados na Normandia. Essa ação militar sensacional envolveu 155 mil homens, mais de 14 mil barcos, 600 navios e milhares de aviões partindo da Inglaterra, atravessando o Mar do Norte e chegando à costa da França, na região da Normandia. Observe aqui nesse esquema como foi uma coisa sincronizada, partindo sempre de nomes, em codinomes, né? Mudando até o nome das praias para evitar que a espionagem percebesse qual seria a região de desembarque. Né? A quantidade de pessoas envolvidas nisso foi surpreendente. Apenas soldados ingleses? Não, grande parte do contingente, a maior parte inclusive, era de soldados americanos, acompanhados de ingleses e de canadenses principalmente. Né? Observe com atenção esse mapa. A região da Normandia, ela era distante da área de partida das forças aliadas. A área que separava no Canal da Mancha a Normandia e a Grã-Bretanha era bem maior do que a região de Calais, que seria mais apropriada para receber o desembarque das forças aliadas. Porém, era uma área mais previsível, assim, as forças alemãs estavam mais atentas à região de Calais e a espionagem não conseguia descobrir qual seria o ponto exato do desembarque à região da Normandia. Assim, uma série de soldados vindos com embarcações e navios acabam desembarcando na Normandia. A notícia que chega no Brasil do êxito do desembarque do dia D, no Correio da Manhã, na quarta-feira, 7 de junho de 1944, traz a seguinte manchete: marcham triunfantes os exércitos de libertação. O Brasil já alinhado aí aos aliados desde meados ali de 1942, participando diretamente da guerra apenas algum tempo depois. O jornal sempre é uma fonte de pesquisa histórica muito importante. A opinião de um editorial a respeito do que está acontecendo no Brasil e no mundo. Assim como na atualidade, naquela época, fake news faziam parte do jogo político e do jogo de guerra. Aqui você vê 4 soldados levantando com as mãos um tanque de guerra, porém é um tanque inflável. Veja bem como é que funciona. Além do tanque, aviões também eram colocados em grande quantidade, nesse mesmo tipo aí, em várias partes do litoral da Grã-Bretanha. Assim, os aviões de espionagem da Alemanha observavam essa grande quantidade de equipamentos de guerra sem saber que, na verdade, eles eram falsos. Assim, isso fazia com que houvesse uma desmobilização ou uma tentativa de organização de um sistema de defesa baseado em informações falsas. Da mesma forma, para evitar um ataque aéreo, nos Estados Unidos foi construída uma grande fábrica de aviões, mas maquiada na parte subterrânea, onde nessa parte central aí que você vê nessa foto, né, do desenho da cidade, esse bairro todinho aqui, ó, ele na verdade não existe. Observe. Vendo o bairro aqui, ó, essa parte todinha aqui, ó, é apenas para despistar. Dá para entender que aqui é uma fábrica de aviões? Veja só o tamanho das casas ali, tudo certinho, tudo perfeito, como se fosse um bairro americano.
Repare, tudo feito para ser avistado de cima e parecer um bairro. Porém, na parte interna, abaixo, havia uma grande fábrica de aviões que foram utilizados pelos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. Na parte subterrânea, um B-52 sendo retirado aí para ser colocado em ação. Em maio de 1945, ocorreu a rendição alemã, pondo fim à Segunda Guerra Mundial na Europa. Isso ocorreu quando as forças soviéticas chegaram até a capital alemã, Berlim, e conquistaram a cidade. Hitler se suicida, a Alemanha fica sem comando e é o fim da guerra na Europa. Porém, na Ásia, a guerra continua, em oposição ali Japão e Estados Unidos principalmente. A indústria bélica dos Estados Unidos já tinha desenvolvido uma tecnologia terrível, que foi a bomba atômica. Alguns alvos já estavam previstos como estrategicamente estabelecidos, como Kokura, que era uma cidade onde tinha uma fábrica de munições, Hiroshima, que era um porto marítimo e um centro industrial, Yokohama, um centro urbano e de fabricação de aviões, a cidade de Niigata, um porto com instalações industriais, e Kyoto, que era um grande centro industrial. As principais opções, na verdade, eram cidades relativamente preservadas no contexto da guerra, com pouca destruição. Por quê? Havia necessidade de testar o poder das bombas nucleares, jogar no local, arremessar, lançar bombas nucleares em locais já devastados, não seria possível fazer a medição exata do poder das bombas. Efetivamente, os dois alvos das bombas atômicas foram as cidades de Hiroshima e Nagasaki. A 6 de agosto, logo pelo período da manhã, por volta das 8 e pouco da manhã, foi a primeira experiência de um ataque nuclear da história da humanidade, quando mais de 70 mil pessoas morreram instantaneamente pelo efeito de uma bomba atômica. 3 dias depois, 9 de agosto, Nagasaki passa pelo mesmo destino também no período da manhã. A ação foi deflagrada a partir do uso de aviões que vieram de Okinawa, um conjunto de ilhas que ficam próximos ao Japão, inclusive de efetiva presença japonesa, que tinha sido já reconquistada, dominada ali pelos Estados Unidos. O avião Enola Gay foi o que transportou a bomba para Hiroshima. A bomba em si é um artefato relativamente simples, apenas o seu composto nuclear, que era de uma tecnologia extremamente avançada para aquela época. O sistema de bombas, de abandono, a bomba precisa ir desarmada quando ela sai do solo para evitar um acidente. Imagina um acidente aéreo com uma bomba atômica dentro do avião. Então ela precisa ir desarmada, um engenheiro nuclear precisa ir junto e fazer a armação da bomba no caminho, para depois que se ter a decisão de que ocorra o seu lançamento. Aí não tem mais volta. Armou a bomba, tem que jogar, não tem jeito. Por isso que Hiroshima acabou sendo alvo escolhido pelas condições climáticas da época. O sistema, como você aí vê, ele não é muito complexo, é simples. O difícil é enriquecer o urânio ao ponto suficiente de ele se tornar eficiente no seu processo de destruição. Na prática, a bomba não explodiu no solo, mas a mais de 500 metros de altitude, quando o avião que transportava a bomba, ele já tinha feito o seu retorno e já encontrava-se em uma distância segura. O cogumelo que se formou com a explosão gerou uma enorme nuvem que pôde ser vista à distância e fotografada pelos aviões que acompanhavam o Enola Gay. Veja só a destruição em Hiroshima com a bomba atômica. É devastação total. Essa imagem de Hiroshima é interessante porque mostra ali nos arredores da cidade o relevo que ajuda a dar a verdadeira dimensão do poder de destruição da bomba, porque acaba concentrando a energia e o seu poder de destruição assim é melhor observado. Isso foi escolhido estrategicamente. Bom, com a rendição incondicional do Japão, nós temos aí em agosto de 1945 o fim da Segunda Guerra Mundial.
Como consequências de tudo isso, nós temos mais de 60 milhões de mortos e o mundo dividido entre um bloco socialista liderado pela União Soviética e um bloco capitalista liderado pelos Estados Unidos. O território da Alemanha é dividido em 4 áreas ocupadas: a Alemanha Ocidental, com 3 partes, uma para a França, uma para a Inglaterra e uma para os Estados Unidos, e a Alemanha Oriental, com o controle de uma parte apenas, que é a metade do território, pouco mais da metade do território, pela União Soviética. É isso aí, pessoal. Ao final dessa terceira videoaula e após a leitura criteriosa lá do capítulo 29, eu proponho como atividade para vocês os itens que se encontram nas páginas 19, 21 e 27 do Sistema Marista, lá do capítulo 29, beleza? Vocês podem utilizar o fórum de discussão que está aberto na Blackboard para fazer questionamentos, tirar dúvidas, comentários, conversar entre vocês, enfim, um ambiente de aprendizagem de fato. O prazo é lá no 3 de abril, mas pode fazer antes, não tem problema. Conta com a gente que a gente também está contando com vocês. Bons estudos para vocês e aquele abraço.